Hoje você vai entender como um filme do estúdio Ghibli, um ódio por um ditador italiano e o amor pelo RPG de Chamado de Cthulhu fez eu criar uma das melhores one-shots de RPG da minha vida. Eu sou o Diego e seja bem-vindo à história por trás das Recordações de Monte Carlo. Tudo começou quando o YouTube me recomendou uma versão em jazz da trilha sonora do filme Porco Rosso, do estúdio Ghibli. A música é incrível e depois de escutar ela milhares e milhares de vezes, eu finalmente fui atrás desse filme para conhecer melhor a história dele. A sinopse desse filme é bem interessante. É a história de um homem porco, nômade, que pilota um hidroavião. O nome desse homem é Marco e ele teria atuado na Primeira Guerra Mundial na Força Aérea Italiana. Mas, quando o fascismo tomou o poder, Marco resolveu viver por conta própria, fora do domínio de Mussolini. Inclusive, uma frase marcante desse filme é quando Marco diz que prefere ser um porco a ser um fascista. Assim como todos os filmes do estúdio Ghibli, Porco Rosso tem uma alma diferenciada. É uma experiência visual e sonora incrível. E esse filme também foi o ponto de partida para eu querer jogar uma aventura de Chamado de Cthulhu nesse contexto da Segunda Guerra Mundial. Quando a gente pensa sobre os grandes vilões da história, o nome de Hitler sempre aparece em destaque. E é justo que isso aconteça. Mas Mussolini também não era lá a flor que se cheirasse. Na minha visão, é mais fácil você encontrar uma pessoa com o perfil do Mussolini do que uma pessoa com o perfil do Bigodinho. Isso acontece porque Mussolini ascendeu ao poder por meio da extrema violência e por meio do discurso de ódio e de mentiras. Ele mesmo era uma figura extremamente arrogante, prepotente e não admitia qualquer tipo de oposição. Quando a gente fala sobre o modus operandi do Mussolini como um ditador, sempre me vem à mente um episódio muito particular. É o exemplo de Giacomo Matteotti, um parlamentar italiano que usou a tribuna do parlamento italiano para criticar fraudes eleitorais que teriam sido realizadas pelo regime fascista. Ele acusou Mussolini e seus seguidores de terem manipulado o resultado das eleições através de ameaças e de violência. E poucos dias depois, ele foi sequestrado pelos Camisas Negras, a milícia fascista de Mussolini, e foi morto. Esse é um dos exemplos mais claros de como o regime fascista foi violento e como às vezes a memória de Hitler acaba ofuscando um pouco o legado maldito que Mussolini também tem. E bom, temos muitas histórias sobre a Alemanha nazista. Talvez seja a hora de também criar uma história sobre a Itália fascista de Mussolini. Quem joga RPG há muito tempo vai acabar ficando cansado com um determinado estilo de mesa. É sempre bom você rir muito em uma mesa, você ter um roleplay baseado em combate, em ação, mas também é bom você variar entre os estilos. E nesse momento em que eu estava planejando essa história, eu queria variar. Na minha opinião, o RPG é um espaço excelente para você conseguir variar determinados tipos de história. Mas isso é difícil, especialmente histórias mais dramáticas, porque também é muito difícil para os jogadores ficarem imersos nesse estilo de história. Ainda mais no meu caso, que seria uma one-shot online, ou seja, a distância entre os jogadores também seria uma dificuldade a mais para a gente conseguir ficar totalmente imerso nessa história. Mas eu segui com um plano. E para conseguir seguir esse plano, eu precisava pensar em um tema. Esse tema iria permear o background dos jogadores e iria alimentar reflexões que eu colocaria para esses jogadores. Com base nessas reflexões, a gente poderia manter um roleplay mais dramático e conseguiria dar mais camadas de interação e também mais camadas de imersão na própria história que a gente estava construindo em conjunto. E aí eu resolvi escolher como um tema central o dilema do herói de guerra, que é um tema que eu descobri primeiro no Fullmetal Alchemist pelo Roy Mustang. Basicamente, esse dilema diz que um herói de guerra é somente um assassino para o lado que foi derrotado na guerra. E usando esse tema, a história começa a ser construída de fato. Os jogadores iriam interpretar ex-pilotos italianos que foram fiéis a Mussolini no passado, mas, depois de um evento traumático, passaram para o lado da resistência antifascista. Então temos um comecinho aqui dessa história. Mas ainda faltava alguns detalhes. Para que o dilema do herói de guerra ele fizesse sentido, era necessário que os jogadores tivessem algum feito extraordinário. Haveria alguma razão para que eles fossem considerados heróis pelo regime fascista. Eles teriam que ser condecorados por algum feito. E aí veio a questão, o que diabos eles fariam para serem reconhecidos
dessa forma pelo regime de Mussolini? A resposta para essa questão seria o bombardeio de Guernica. Durante a Guerra Civil Espanhola de 1936, a Força Aérea Alemã, junto com a Força Aérea Italiana, bombardeou a cidade basca de Guernica. A cidade foi, nesse bombardeio, completamente destruída com bombas explosivas e bombas incendiárias. Essa foi, inclusive, uma operação militar que já antecipou o horror da Segunda Guerra Mundial e a máquina de guerra fascista e nazista. E assim já fechamos outra parte dessa história. Os jogadores seriam ex-pilotos italianos que participaram do bombardeio de Guernica e, por conta do seu desempenho nesse bombardeio, foram condecorados por Mussolini. E a partir daí já daria para trazer outros rascunhos de reflexões que eu poderia colocar para os jogadores. A questão deles serem aviadores, mas ao mesmo tempo terem sido responsáveis por um massacre. A questão deles terem sido responsáveis pela morte de diversas pessoas, sem nem ao menos saber o rosto delas. A frieza da guerra contemporânea. Tudo isso alimentaria diversas reflexões que eu poderia trazer para os jogadores, mantendo esse drama que eu queria que existisse nessa mesa. Para os fascistas, os personagens dos jogadores seriam heróis. No entanto, para as pessoas que sobreviveram ao bombardeio, eles eram apenas monstros. E essa é uma consciência que os personagens dos jogadores já teriam no momento da condecoração. E com isso, boa parte da história da mesa já estava fechada. Essa condecoração, ela precisava acontecer em algum local que fizesse sentido para a história. Então eu escolhi a cidade de Monte Carlo, que fica no Principado de Mônaco, que é uma região que fica mais ou menos localizada entre a França e a Itália. E nessa época ela era conhecida por ser um ponto turístico das famílias mais ricas da Europa. E até agora eu já tinha isso daqui de história. Os jogadores seriam pilotos italianos que participaram do bombardeio de Guernica e, por conta do desempenho nesse bombardeio, eles seriam condecorados na cidade de Monte Carlo pelo regime fascista. E nessa condecoração, eles iriam refletir se são heróis ou monstros. Mas faltava uma última coisa para essa história ficar fechada: o horror cósmico. Bom, eu sou completamente apaixonado pelo sistema de Chamado de Cthulhu, muito em razão do Nerdcast RPG, e eu também faço parte de um grupo com uma campanha bastante longa de Chamado de Cthulhu. Mas havia um porém. Até esse momento a gente não tinha jogado nenhuma história em que surgisse o Cthulhu como um antagonista, ou no mínimo os cultistas de Cthulhu como antagonistas. E não tinha momento melhor para isso acontecer. Cthulhu viria justamente nessa história. Eu não quero dar muitos detalhes sobre como que eu acabei abordando o Deus Cthulhu nessa história, porque eu editei essa aventura como audiodrama, que nem o Nerdcast RPG, e eu postei aqui no YouTube. E eu queria que você escutasse essa aventura. Mas, mesmo assim, eu acho que é interessante falar um pouquinho sobre o desafio que você acaba tendo como mestre de trazer deuses do mito de Cthulhu para uma aventura de RPG. Especialmente nesse caso em que essa aventura ela teria como proposta ser uma aventura mais filosófica e dramática. Primeiro de tudo, não poderia haver uma briga entre o Deus Cthulhu e os jogadores. Não era parte da proposta desta história que houvesse uma briga. A proposta é justamente refletir sobre o dilema do herói de guerra, e colocar o Deus Cthulhu nessa história seria um elemento a mais para destacar esse dilema sobre eles sendo heróis ou monstros. A ideia é que o que eles fizeram em Guernica fez realmente eles se transformarem em monstros. Eles fizeram parte de um massacre. Várias vidas foram perdidas pelo que eles fizeram. Não é algo pelo qual eles poderiam se orgulhar. Eles participaram de um grande horror e, por conta disso, eles não iriam atrair nada de bom. Eles, como monstros, atrairiam também um monstro. Eles, que fizeram um grande mal, atrairiam o mal absoluto onde eles estivessem. Então, o elemento Cthulhu como um deus cósmico não foi trazido nessa mesa com a proposta dele ser algo aterrador além da compreensão humana, mas como sendo um elemento a mais na monstruosidade que os jogadores estariam vivenciando como um dilema moral e ético. É claro que existe também outras questões relacionadas ao aparecimento de Cthulhu nessa mesa, como por exemplo um culto que utilizaria um sacrifício humano para fazer ele finalmente despertar. Mas, como eu disse, eu queria que você escutasse essa história, e mais uma vez ela está no YouTube,
para você poder aproveitar. De qualquer forma, também é bom destacar que o aparecimento de Cthulhu, ele também é um elemento importante para a história, porque ele causa duas coisas nos personagens dos jogadores. A primeira coisa é esse reforço do dilema entre eles serem heróis ou monstros, e a segunda coisa é que no momento em que ele aparece em Monte Carlo, a mente dos jogadores é quebrada, vira apenas um breu. Eles não conhecem, o Deus Cthulhu, então eles só têm essa sensação de que uma grande escuridão permeou a mente deles depois do momento em que esse Deus teria chegado na condecoração, e desde então eles teriam vivido com essa angústia de tentar entender o que teria acontecido em Monte Carlo naquele momento em que a mente deles simplesmente entrou em uma completa escuridão. Todos esses fatores fazem eles abandonarem o fascismo e entrarem na luta antifascista, e no momento em que a Segunda Guerra já está em vias de terminar, eles resolvem voltar para Monte Carlo para enfrentar novamente esse trauma do passado e entender o que teria acontecido nesse passado. E é isso, esse foi um vídeo com os bastidores dessa aventura. Foi uma aventura bem intensa, foi também muito boa na minha visão. O feedback dos jogadores que jogaram ela também foi bastante positivo. Como eu disse, eu editei essa aventura como audiodrama, parecido com o Nerdcast RPG, no nosso limite, e postei aqui no YouTube, e você pode escutar essa aventura se você quiser. E para fechar, eu vou colocar um trecho desse episódio para você ter uma ideia de como é que ficou a edição. E até uma próxima, pessoal. Vocês veem alguns tentáculos entrando dentro do salão. E todos riem, todos brindam. Riem mais alto e mais alto. Enquanto o coração de vocês palpita no meio desse horror inimaginável. Tudo fica escuro e vocês conseguem sentir um chamado horrível e grotesco, clamando pelas suas almas amaldiçoadas. Tudo fica escuro, os tentáculos ficam mais fortes.